E aí, equipe, bora para esse tema de hoje? Hoje nós vamos falar sobre funil de vendas. Funil de venda tradicional, funil de venda invertido. Eu vou explicar para que serve, como fazer e os benefícios que eles vão trazer na sua vida, né? Quando você vai se tratar de produto, preço, estratégia e cliente. Funil de vendas é o caminho que o cliente vai percorrer. Ele vai ser atraído, ele vai ser motivado, ele vai ser persuadido. Além de tudo, ele organiza a trajetória e você entende que momento da venda que o cliente está e sabe que estratégia usar para fazer ele efetuar a compra. Você entendendo em que etapa o cliente está na sua venda, ou pelo menos ali na motivação e no despertar de interesse, você consegue oferecer o produto ideal, o preço ideal, a estratégia ideal, a campanha ideal, fazendo com que o seu número de conversões aumente. Quando você não tem esse domínio, você não entende que momento da venda o seu cliente está, as chances de você perder ele por estar com a estratégia errada é muito alta. Então, quando você entende o seu funil de vendas, você sabe programar, sabe fazer o funil de venda e enxerga o seu cliente lá dentro, a taxa de conversões em venda é muito alta. Então, você consegue escalar, além de você conseguir converter, você consegue escalar a sua venda. Agora eu vou apresentar de uma forma prática e rápida, de uma forma até meio simples, de como é o funil tradicional de vendas. Vocês vão pesquisar e vão existir várias etapas dentro do próprio funil, mas é que uma corresponde à outra. Uma é o mesmo caminho, o que muda são as explicações dentro. Algumas vezes vocês vão ver que tem 4 etapas no topo, 4 etapas no meio, 4 etapas no fundo, às vezes é uma etapa em cada uma, mas tudo quer dizer a mesma coisa. Algumas explicam um pouco mais, algumas explicam um pouco menos. No topo do funil, que é quando o seu cliente, o seu lead frio ainda, ele para pensar que talvez ele pode ter um problema. Ele para pensar que talvez ele pode ter uma dor, mas ainda ele não estabeleceu 100%. É aqui, na etapa 1, no topo. Então eles têm a conscientização que ele tem um problema. Só que ainda ele não tá a fim de resolver. Talvez não é um problema que ele se preocupe, talvez ele não ache ter uma solução, ou talvez ele já tenha feito alguma pesquisa e não atraiu a resposta. E aqui é um momento importante, onde ele realmente entende que ele tem um problema. Vou colocar num ponto prático de campanha ou de CTA que você pode usar dentro de cada um. Por exemplo, no topo, você pode falar assim: "Você sente falta de energia?" Quer dizer, por que que esse anúncio chegou para a pessoa? Em algum motivo chegou. Ou ele pesquisou alguma coisa de falta de energia, alguma suplementação, ou ele foi atrás de alguma academia, ele foi atrás de alguma coisa e o anúncio chegou para ele. Ou ele simplesmente ele te segue, segue os seus concorrentes, tudo quanto é coisa que o algoritmo faça entregar o seu conteúdo. Então, você sente falta de energia? Trouxe uma dúvida para ele. No meio, que é a parte 2, a gente tem a avaliação. Seu anúncio chegou para ele. Então ele vai entrar no seu perfil. Ele vai entrar no seu perfil, ele vai te avaliar, ele vai ver post, ele vai ver preço, ele vai ver que produto você oferece. Então ele está te avaliando. Na segunda parte, que também é uma parte muito importante, ele vai ter intenção de compra. Quer dizer, ele vai falar: "Ah, caramba, bacana o produto, ou bacana o preço, ou alguma coisa que você tem de diferencial, algum benefício, sua entrega grátis, qualquer coisa, algum brinde, qualquer coisa que mostre para ele que talvez seja interessante a compra". E aí vem o momento da persuasão. Como eu falei no topo, eu também vou falar um CTA, alguma campanha que você consiga entregar no meio, que é onde vai fazer com que ele se sinta persuadido a procurar um pouco mais de respostas ou a te investigar um pouco mais, que é 3 tipos de causas da baixa energia. Quer dizer, você trouxe a dúvida, agora você vai trazer uma resposta para ele. Talvez é má alimentação, falta de exercício físico, falta de vitamina no corpo, falta de suplementação, ou você pode trazer que é falta de comer alguns tipos de alimentos que vão trazer essas vitaminas. Você traz uma resposta, você traz uma curiosidade para ele, ou até mesmo uma novidade. Ele vai falar: "Poxa vida, não sabia disso".
Então é onde você vai acabar trazendo com que ele queira mais vezes te pesquisar, onde o seu anúncio, por ele ter parado para ler ou assistido de novo, vai fazer com que seja entregue mais vezes, e é nesse momento que ocorre a avaliação e depois a intenção de compra. Aqui é a matada final, onde a sua persuasão funciona ou não. Como o cliente ele já passou por essas 2 etapas, agora é a matada final. Então você precisa falar que ele tem que comprar o seu produto. Então aqui você vai usar o quê? Compre o meu suplemento. Compre suplemento para baixa energia. Então ele vai pensar: "Opa, eu preciso comprar". Aqui é o momento que a gente usa escassez, a gente usa CTAs matadores para que ocorra essa compra. Ocorreu a compra, não acaba aqui. Até porque se o funil acabar aqui, depois quer dizer que o cliente não gostou do seu produto ou você errou em algum momento com ele, e aí você vai ter que montar um funil para recaptação de leads, que também é algo que você tem que ter. Mas aqui entra o pós-venda, a fidelização do cliente. Poxa, o cliente já comprou o seu produto, ele gostou. Tá, só que aí ele pode ter conhecido o seu produto e ter pesquisado outros, ou com preço mais baixo, ou que vai entregar algum outro tipo de benefício para ele. Você só abriu a porta para ele começar a tomar a sua suplementação. Como que você vai fazer ele ficar fidelizado? Como que você vai fazer com que o seu cliente compre regularmente? Ou você vai oferecer um pacote melhor, ou você vai oferecer um brinde, ou você vai matar em cima de algum benefício que só você tem. Para isso, entra no que nós já conversamos. Você precisa estudar o mercado para você conseguir entender onde o seu produto está estabelecido, para você fazer a fidelização do seu cliente. Algo que vocês podem achar que é besta, mas a parte da fidelização entra muito no pós-venda. Se o cliente teve algum problema, se o cliente teve alguma reclamação, você precisa estar atento, porque o cliente, para ele se sentir ofendido, para ele se magoar e não comprar mais de você, é muito mais fácil do que ele comprar de você pela primeira vez. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se o cliente gostou do seu produto ou se o seu cliente está aberto à recompra, é o momento que você tem que tratar muito bem o cliente, entender cada vez mais a necessidade dele e suprir, porque assim ele faz a recompra. Agora que nós já mostramos o passo a passo de como construir o seu funil diante o seu nicho, a sua necessidade, vou falar mais um pouquinho, bater em cima dos benefícios. Não tem como falar tudo para todos. O que você fala para um, né, em alguma etapa do funil, não serve para outra etapa do funil. Então faz com que você gaste menos recursos desnecessários, energia desnecessária e não perca o cliente por conta de ruído na comunicação, por conta de uma comunicação errada. Uma outra ideia de campanha no funil, vou usar agora a parte também de suplementação, mas vamos dizer da parte de libido. Você lança uma campanha atraindo o cliente com a questão da dor, da dúvida. Você anda cansado, está com baixa libido, faz com que ele pare e pense a questão da dor que ele tem. Porque talvez o cliente ou ele já sabe que ele tem a dor, mas ele não vai atrás, né, já sabe que ele tem um problema, ou aquilo tá na vida dele e você percebeu antes dele. Exemplo, talvez a pessoa anda cansada, talvez a pessoa anda com falta de libido, não tá animada, tá para baixo e ela não parou para pensar que é a falta talvez de libido. Então é onde você vai pegar e falar, ela vai pensar, ela vai repensar e ela vai falar: "Poxa vida, é verdade". Então foi a conscientização e a descoberta. A partir desse momento, você vai fazer o remarketing, vai fazer campanha um pouco mais direcionada, vai pegar um pouco mais em cima da pessoa, se ela clicou em algum link, se ela deixou alguns dados dela, se ela fez qualquer interação com você, é o momento que você vai em cima dela de novo. E aí você vem o quê? Com algo mais explicativo, você pode vir com um vídeo interativo, um vídeo de algum especialista falando sobre isso, ou um post mesmo, pode ser até estático, mas vídeo criativo interativo é muito importante nesse momento, porque onde você vai criar ali aquele primeiro contato um pouco mais íntimo com você, então você vai explicar, você vai direcionar para você. No final, se você colocar um vídeo interativo, você apresenta, né, as possíveis causas da falta de libido, fala como isso é prejudicial na vida, e depois você apresenta o seu produto no final. Quer dizer, então ela já vai conhecer.
Aí é o momento da persuasão. Aí você cai matando em cima dela, que aí é o momento decisivo para compra, que é onde você usa um CTA de escassez.